Conheça a fascinante história do rei Nabucodonosor, o poderoso imperador que dominou o Império Babilônico por incríveis 43 anos. Filho de Nabopolassar, também um renomado monarca babilônico, sua esposa foi a notável Amitis da Média. Antes de desvendarmos a verdadeira essência de Nabucodonosor, é crucial compreender que esse nome transcendental foi compartilhado por 4 distintos reis babilônicos. Dentre essas figuras majestosas, o rei Nabucodonosor da Bíblia é reconhecido como Nabucodonosor II, o único imortalizado nos textos sagrados. Sob o título de Nabucodonosor II na história, é vital destacar que ele não guarda relação com Nabucodonosor I. Este último governou entre 1127 e 1105 a.C., mais de 500 anos antes do Nabucodonosor bíblico. Além de suas proezas como líder, é importante salientar que Nabucodonosor também foi descrito como um tirano com uma megalomania, uma mania de grandeza. Enquanto construía monumentos grandiosos e fortificava a cidade, sua busca por grandiosidade o caracterizava como um líder com ambições desmesuradas. Essa faceta controversa acrescenta uma camada intrigante à sua história, revelando um rei que deixou um legado não apenas de conquistas, mas também de complexidade e desafios. Nabucodonosor ascendeu ao trono da grandiosa Babilônia, sucedendo seu pai Nabopolassar. Seu domínio sobre o Império Babilônico perdurou de 604 a.C. a 562 a.C. Antes de assumir a majestade como príncipe herdeiro, Nabucodonosor desempenhou o papel de comandante destemido nas campanhas militares do exército babilônico. Nabopolassar, visionário fundador da dinastia caldaica, soube explorar a fragilidade da Assíria, ascendendo ao trono babilônico em 626 a.C. Uma aliança medo-babilônica fortaleceu seu poder, resultando na destruição de Nínive e na conquista de Harã. Após a queda da Assíria, o Egito, sob o faraó Neco II, assumiu o controle total sobre Judá. Durante esse período, líderes judeus eram nomeados e depostos conforme os interesses do Egito. Contudo, em junho de 605 a.C., o então príncipe Nabucodonosor surpreendeu ao derrotar as forças egípcias em Carquemis. Em agosto de 605 a.C., Nabopolassar faleceu, levando Nabucodonosor a interromper a campanha empreendida. Atravessando o deserto com destemor, retornou para assumir o trono da Babilônia em 6 de setembro de 605 a.C., marcando o início de sua jornada monumental como líder supremo. A grandiosa cidade da Babilônia alcançou seu ápice em 1850 a.C., mas entrou em declínio, recuperando sua glória mais de 1000 anos depois, sob o reinado extraordinário de Nabucodonosor. Este período ficou marcado como o Império Neobabilônico, testemunhando a ressurreição da majestade babilônica. No ano de 605 a.C., após aniquilar os egípcios em Carquemis, o intrépido rei Nabucodonosor lançou-se contra Jeoaquim, rei de Judá, inaugurando a primeira de 3 invasões babilônicas. Foi nesse cenário que Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram cativos de Nabucodonosor. Jeoaquim inicialmente se submeteu ao rei, mas sua lealdade oscilou ao aliar-se aos egípcios, desafiando as advertências de Jeremias. Em 597 a.C., Nabucodonosor marchou contra Jerusalém na segunda invasão, capturando o recém-coroado rei Joaquim. Nabucodonosor saqueou o Templo de Salomão, deportando Joaquim e outros judeus para a Babilônia, consolidando seu domínio. Zedequias sucedeu Joaquim, mas cedeu às pressões populares, rebelando-se contra Nabucodonosor. Apesar dos conselhos de Jeremias, Zedequias rebelou-se em 587 a.C., levando Nabucodonosor a sitiar Jerusalém. A cidade resistiu, mas sucumbiu, resultando em uma grande deportação, enquanto Jerusalém era devastada e o templo destruído. Zedequias, capturado, teve seus filhos executados diante de seus olhos, sendo levado acorrentado para a Babilônia, onde pereceu. Nabucodonosor, após a destruição de Jerusalém, nomeou Gedalias como governador judeu, mas sua vida foi ceifada em uma conspiração. Além das façanhas em Judá, Nabucodonosor liderou ofensivas contra Tiro e o Egito,
consolidando seu reinado entre 604 a.C. e 562 a.C. Uma época de conquistas e tragédias que moldaram a narrativa do Império Neobabilônico. O monarca Nabucodonosor não apenas se destacou como estrategista militar, mas também deixou um legado impressionante como construtor durante seu reinado no Império Babilônico. Expedições arqueológicas atestam a grandiosidade da transformação realizada por ele na cidade de Babilônia. Enquanto reforçava as defesas militares, Nabucodonosor empreendeu projetos de embelezamento na cidade. Templos foram restaurados em territórios sob seu domínio, e uma majestosa avenida foi erguida atravessando Babilônia para a celebração de Marduk, um deus pagão babilônico. Além disso, Nabucodonosor supervisionou a construção de novos canais para irrigação, e seu palácio era uma obra de esplendor, conforme descrito nos relatos de Daniel. Contudo, sua construção mais notável e debatida são os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estes jardins consistiam em uma coleção de árvores plantadas em calçadas elevadas, sustentadas por imponentes pilares que simulavam uma paisagem montanhosa. Acredita-se que Nabucodonosor tenha criado esses jardins como um presente para sua esposa, Amitis da Média, que tinha origens em uma terra montanhosa. No entanto, a existência real desses jardins é objeto de intensa discussão e debate histórico. O reinado de Nabucodonosor desenha o cenário histórico que permeia os livros dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. É justamente no livro de Daniel que encontramos as mais detalhadas informações bíblicas sobre esse monarca intrigante. O profeta Daniel, figura proeminente durante o reinado de Nabucodonosor, desempenhou um papel crucial. Juntamente com seus amigos Hananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, protagonizaram eventos marcantes. A narrativa bíblica revela que Nabucodonosor foi um instrumento nas mãos de Deus, usado para castigar nações, incluindo Judá. Em Jeremias, a expressão Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, é mencionada repetidamente. Esse título não implica que Nabucodonosor era um devoto do Senhor. Ao contrário, ele era um rei pagão designado por Deus para executar seu julgamento contra nações incrédulas. A religiosidade pagã de Nabucodonosor fica evidente no episódio da fornalha de fogo ardente, quando condenou Sadraque, Mesaque e Abednego por se recusarem a adorar uma estátua que ele havia erguido. Após o notável livramento desses jovens, Nabucodonosor reconhece que eram servos do Deus Altíssimo. Contudo, esse reconhecimento não denota uma conversão, apenas a aceitação de que o Deus deles era superior a outras divindades. Em resumo, o texto bíblico não apresenta uma conversão monoteísta por parte de Nabucodonosor. O livro de Daniel nos conduz aos fascinantes sonhos experimentados pelo rei Nabucodonosor. O primeiro, registrado em Daniel capítulo 2, revela um sonho perturbador, envolvendo uma majestosa estátua composta por ouro, prata, bronze, ferro e argila. Este enigma profético desvenda a ascensão e queda de potências mundiais, mas, acima de tudo, destaca como Deus guia soberanamente a história conforme seus propósitos. Inquieto, o rei convoca magos e encantadores para decifrar o sonho, revelando sua incapacidade de recordá-lo. Daniel, agraciado por Deus, emerge como o único capaz de revelar e interpretar o enigma, ocorrendo no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. O segundo sonho, registrado em Daniel capítulo 4, surge durante o auge do poder de Nabucodonosor, no 43º ano de seu reinado. O monarca sonha com uma imponente árvore sendo derrubada, buscando desesperadamente compreender sua mensagem. Novamente, Daniel, instrumento de Deus, interpreta o sonho, revelando que o orgulho do imperador babilônico seria punido com um período de insanidade divina. Esses intrigantes sonhos desvendam não apenas eventos proféticos, mas também a intricada teia do relacionamento entre Deus e Nabucodonosor. O intrigante capítulo 4 do livro do profeta Daniel narra o impactante episódio em que o rei Nabucodonosor enfrentou um período de loucura, resultado direto de sua arrogância desmedida. Antes desse desfecho, o profeta Daniel o havia advertido sobre as consequências de seus erros,
mas as palavras pareciam cair em ouvidos surdos. Deus aplicou um castigo, submetendo o rei Nabucodonosor a 7 tempos de insanidade. Nesse período, ele vivenciou um comportamento animal, acreditando ser uma criatura irracional. Estudiosos classificam essa condição como um possível caso severo de licantropia clínica. Ao término do prazo determinado por Deus, o rei recobrou a razão e rendeu glória ao Senhor. Este episódio ressalta não apenas a justiça divina, mas também a capacidade de Deus em restaurar e transformar corações, mesmo os mais soberbos. Mas no final, o rei Nabucodonosor foi convertido? A questão da conversão do rei Nabucodonosor permanece envolta em mistério, pois a Bíblia não fornece uma resposta definitiva sobre o assunto. O título de meu servo concedido por Deus ao rei indica que ele desempenhou um papel no plano soberano do Senhor, destacando a soberania divina sobre todas as coisas, inclusive sobre um monarca megalomaníaco como Nabucodonosor. Alguns apontam para a declaração eloquente do rei, expressa após sua cura da doença resultante do castigo divino, como indício de uma possível conversão. No entanto, é importante notar que em nenhum trecho bíblico, Nabucodonosor confessa explicitamente que o Deus de Israel é o único e supremo Criador do universo. Embora o rei tenha testemunhado o poder sobrenatural de Deus em várias ocasiões e convivido com o profeta Daniel, isso não necessariamente sugere uma conversão genuína. A ausência de um registro claro sobre a conversão de Nabucodonosor na Bíblia torna qualquer afirmação sobre o assunto especulativa e baseada em alegorias. Os registros babilônicos também não oferecem insights sobre a conversão de Nabucodonosor, descrevendo-o nas crônicas como um homem profundamente religioso, fiel aos preceitos do paganismo babilônico e devoto de Marduk. Diante desse silêncio histórico, permanece um enigma se o rei experimentou uma transformação espiritual genuína. Apesar de existir muito material arqueológico e literatura babilônica relacionados ao rei Nabucodonosor, faltam registros sobre a última parte de seu reinado. O que se sabe é que o rei Nabucodonosor morreu entre agosto e setembro de 562 a.C., com aproximadamente 70 anos de idade. O rei Nabucodonosor foi sucedido por seu filho, Evil-Merodach, o qual reinou por apenas 2 anos. Pouco tempo depois, o Império Babilônico entrou em declínio e finalmente acabou caindo diante dos persas. Independentemente de como Nabucodonosor tenha morrido, sua importância histórica é inegável. Ele foi responsável por transformar a Babilônia em um dos maiores impérios da época, construindo monumentos grandiosos e estabelecendo um sistema de governo eficiente. Seu reinado também é conhecido por seu envolvimento na conquista de Jerusalém e pelo exílio do povo judeu na Babilônia. Esses eventos tiveram um impacto significativo na história do povo judeu e na formação de sua identidade. Em resumo, a morte de Nabucodonosor continua sendo um mistério, mas sua influência e legado como um dos grandes líderes da antiguidade são incontestáveis.